Bom, pessoal, agora a gente vai ver a nossa primeira estrutura de controle, que são os ifs, ou se, onde a gente vai tomar caminhos diferentes de acordo com uma determinada condição, tá? Então vamos pegar um exemplinho bem básico, tá? Vamos aí fazer de conta que a gente está criando um algoritmo aí para uma escola, onde a gente vai decidir se alguém está aprovado ou reprovado com base em uma nota. Tá? Então eu vou ter uma variável nota, por exemplo, nota igual a 10. E agora eu quero mostrar na tela aprovado se a nota for maior ou igual a 7, ou mostrar reprovado caso a nota seja menor do que 7. Então eu vou usar aqui uma estrutura de controle que é o if. Vou colocar assim, if, a gente pode ler como se nota maior ou igual a 7. Aí eu vou colocar dois pontos. Vamos fazer um print aqui, aprovado. Se não, ou else, nós vamos mostrar reprovado. Tá? Então aqui a gente tem uma estruturazinha bem básica. Nota como é igual a 10. A gente vai comparar aqui se nota é maior ou igual a 7. Se for, vai executar o que está aqui na frente dos dois pontos. Se não, vai executar o que está aqui embaixo. E pela nossa saída aqui aprovado, a gente já viu que ele executou corretamente, mostrou aqui o aprovado, porque nota é igual a 10 e 10 é maior ou igual a 7, certo? Vamos mudar um pouquinho isso aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, nota igual a 6 e executar novamente. Agora a gente vai ter o reprovado aqui embaixo, certo? E vamos mudar mais um pouquinho, agora vamos pensar numa condição diferente. Vamos supor que, além de aprovado e reprovado, esse aluno possa ficar de recuperação caso a nota dele esteja ali entre 4 e menor do que 7. A gente poderia colocar uma outra condição aqui chamada else ou else if, se não se, tá? Então, else if nota maior ou igual a 4, print recuperação. Então vamos lá, como que a gente lê isso aqui? Se a nota for maior ou igual a 7, mostra aprovado. Se a nota não foi maior do que 7, ele vai ler aqui o else if. Maior ou igual a 7, ele vai cair aqui e vai verificar se a nota é maior ou igual a 4. Se for, vai mostrar a recuperação. Agora, se também não entrar aqui, se isso aqui também não for verdadeiro, ele vai cair aqui no else, em qualquer outro caso, e vai mostrar reprovado. Tá, vamos executar aqui. Ele deve mostrar recuperação porque a nota é igual a 6. Tudo bem? Então, algumas coisas para a gente ficar atento aqui. Tá? Eu não preciso aqui no meu else if verificar novamente se a nota se ela é menor do que 7. Tá? Porque eu já verifiquei aqui, se a nota não for maior ou igual a 7, automaticamente ela é uma nota menor do que 7. Então aqui eu só preciso verificar a próxima condição, se ela é maior ou igual a 4. Tá? Então, ele só vai executar o else if se ele não executou o if. Isso é outra coisa para a gente ficar atento, porque a ordem que a gente coloca as condições, ela importa. Se eu colocasse isso aqui, ó, se nota for maior ou igual a 4, recuperação, e só depois eu comparasse se a nota é maior ou igual a 7, aí eu vou ter um problema aqui, tá? A minha lógica não vai funcionar como eu espero. Por quê? Porque aqui eu estou verificando se a nota é maior ou igual a 4, para ver se ele vai ficar de recuperação. Mas se a nota for 10, por exemplo, ela é maior ou igual a 4. Então eu vou acabar caindo aqui no recuperação. Tá? A gente vai ver isso aqui. Ó. Vamos colocar nota igual a 10. E eu caí no recuperação e não no aprovado. Tá? Então ele executa a primeira condição que for verdadeira. Né? As instruções relativas à primeira condição que é verdadeira. Tá? E as próximas ele vai simplesmente ignorar. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ordem. Eu poderia corrigir isso aqui adicionando o operador e.
tá? Verificando se a nota é maior ou igual a 4 e menor do que 7. Opa! A gente fica usando várias linguagens de programação e confunde com a sintaxe, tá? Não é ezinho, ezinho. Aqui é simplesmente end. A gente tem que verificar se nota é maior ou igual a 4 e nota menor ou igual a 7, tá? Desculpe aí pela confusãozinha da sintaxe. A forma correta no Python é assim, é usando o operador AND, e, tá? Então aqui funcionaria, mas eu estou usando aqui uma condição, né? Estou complicando demais o meu código. Eu não preciso disso. Se eu verificar as coisas na ordem correta, eu já elimino essa necessidade. Tudo bem? Então, nesse caso aqui é isso. A gente tem que ficar esperto com a ordem das condições, tá? E eu posso ter vários else-ifs aqui, vários se não ser, tá? Vamos supor aqui que eu tenha também uma condição diferente se a nota for maior ou igual a 2. Recuperação ou quase recuperação, tá? Então eu posso ter várias condições. Se a nota é igual a 10, ele está aprovado. Vamos colocar aqui nota igual a 6, ele vai cair no recuperação. Se a nota for igual a 3, ele está quase de recuperação. Opa, executa aqui. E se a nota for menor, né, qualquer caso, 0, por exemplo, ele está reprovado. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu construí o meu if, meu else if e meu else usando aí uma linha só, tá? Mas a gente pode, no caso, se a gente tiver mais de uma instrução a ser executada, né, se eu quisesse mostrar aprovado e fazer alguma outra coisa, eu poderia colocar isso aqui, quebrar em várias linhas. Para isso, eu teria que jogar aqui para a linha de baixo e percebam o seguinte, eu não tenho aqui no Python, como em outras linguagens eu tenho, uma abertura de chaves e um fechamento de chaves para delimitar onde começa o bloco relativo a esse if e onde ele acaba. No Python, o que eu uso para delimitar esse bloco é esse espaçamento aqui na frente. Então o Python ele entende que tudo que tiver esse espaço aqui na frente, né, que tiver embaixo do if, ele é o bloco que tem que ser executado caso essa condição aqui seja verdadeira. Tá? Então, dessa forma aqui. Vamos supor que além desse print eu queira ainda colocar um conceito. Vamos lá. Conceito igual a aqui, conceito igual a, aqui conceito igual a b, conceito igual a b, e aqui embaixo conceito igual a c, e no último caso aqui do else, conceito igual a d. Vamos executar isso aqui, e aqui embaixo eu vou ver o valor que ficou no meu conceito, conceito igual a d. Então quando a gente precisa aqui de mais de uma linha dentro do bloco, tem que fazer dessa maneira. A partir do momento que eu voltei aqui o espaço, que eu tirei o espaço da frente, né? Voltei a indentação, ele já entende que acabou o bloco do meu if, ou do else ou do else. Tudo bem? Bom, agora não falando do if em si, mas só para complementar, a gente tem que dar uma olhadinha nos operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos é o e, ou e a negação. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu quiser verificar se uma determinada condição é verdadeira e a outra também é verdadeira, eu posso usar aqui o operador e. Se for verdadeiro e for verdadeiro, então ele retorna verdadeiro. Se for verdadeiro e o outro valor for falso, ele retorna falso. Tá? Então aqui a gente pode construir a tabelinha verdade aí do operador e. Tenho também o operador OU, que vai retornar verdadeiro caso qualquer um dos dois lados seja verdadeiro. Então, true or false
vai retornar true, né? Vai retornar verdadeiro. Ele só vai retornar falso aqui nesse caso se eu colocar falso ou falso. Tá? E tem o operador de negação, que é o not. Se eu colocar not true, ele me retorna falso. Se eu colocar not false, ele me retorna true, certo? Então, com esses operadores lógicos, eu posso construir as minhas condições. Por exemplo, se 2 for maior do que 1 e 5 for menor do que 10, mostra sim, por exemplo. Então, ele vai me retornar sim. Se uma dessas condições fosse falsa, né? Por exemplo, 5 é menor do que 2, aí ele já não mostraria nada, porque essa condição aqui é falsa. Então, eu tenho aqui uma condição verdadeira e uma condição falsa, ele não executa, tá? Com o tempo, a gente vai se acostumando aí com esses operadores lógicos e com essas condições aí compostas, tá? Mas, por enquanto, é bom que vocês saibam a sintaxe desses operadores, saber que é AND, OR e NOT, né? Não ficar confundindo igual eu aí com a forma que é colocada em outras linguagens, e conhecer aí a estrutura de controle, o if, else if e o else. Tudo bem? Então, na próxima aula agora a gente vai ver as primeiras estruturas de repetição.